Oi, amor, tudo bem? Estão escutando o barulhinho da chuva? Tá bom demais para um bate-papo, né? Essa chuva. Calor a gente quer dispersar, chuva você quer ficar mais quietinho. Se bem que não tá frio, né? Assim, não tá calor, mas não tá frio. Mas de qualquer forma tá mais. Dá vontade de bater menos perna, né? Quando tá com essa chuva assim. Não dá vontade de ficar mais em casa? Dá vontade de ficar em casa papeando. Tudo bom, gente? Ê, Cezinha! Ah, não, gente, por que todo mundo me abandona assim, nessas conexões? Olha, ele não tá conseguindo, pelo menos eu não tô conseguindo ouvi-lo, tá? Mas é o melhor professor de anatomia, assim, que eu conheço. Ele e o meu professor de anatomia da minha graduação, que foi o professor Zé Roberto, um dos melhores professores de anatomia que eu conheci ao longo da vida. Que os outros me desculpem, mas César Romero e José Roberto são fundamentais para a anatomia do universo. Bom, se o Cezinha voltar de novo, ele entra e conversa com a gente. É bom demais ter vocês aqui, agradeço a a colaboração, né? E eu tenho sempre pedido bastante que vocês divulguem, que possam ser divulgadas, né, essas lives, porque elas trazem informações que a gente deseja muito que um grande número de pessoas tenha, né? Que são informações a respeito do funcionamento do nosso organismo, em específico da pelve. Porque é a área que eu trabalho, né? Então, não que as demais não sejam importantes, claro que são. Mas eu bato bastante a tecla a respeito da questão da pelve, porque é minha área clínica de atuação. Então, é a maneira que eu posso contribuir, né? Então, nesses tempos difíceis de pandemia, na verdade, informação a respeito da saúde, informação de qualidade, sempre foi algo, assim, não muito fácil, né? Mas nesses tempos, então, a maneira que a gente pode contribuir é interessante que a gente contribua e, enfim, a que eu consigo contribuir é essa, né? Falando um pouquinho de assoalho pélvico e de gerontologia. E aí, é, a gente vai falar um pouquinho dessa temática, né? Na realidade, existe um grande número de pessoas que sofrem de distúrbios anorretais. E se a gente for falar, se vocês talvez fizerem uma enquete, né, dentro da própria casa de vocês mesmo, familiares de vocês, vocês vão verificar que em algum momento, se não em muitos momentos, pessoas próximas de vocês não tinham, né, não desenvolveram distúrbios anorretais. E aí não tem como a gente falar de distúrbios anorretais sem a gente falar do mecanismo do sistema digestório em si. Né? Não dá para falar. O pessoal fica falando assim, você mexe no cabelo o tempo todo. Gente, é mania. É aqui, é fora daqui, é parado. Às vezes eu me vejo vendo televisão e mexendo no cabelo. Tem que aturar essa mania chata. Mas, enfim, é impossível a gente falar de distúrbios anorretais sem a gente falar de distúrbios que acometem o sistema digestório, né? Então, é interessante a gente conhecer um pouquinho
como que é o funcionamento do sistema digestório, tá? Então, eu vou falar de uma forma extremamente resumida, né? Claro, porque o intuito nem é esse, falar de uma forma bem resumidinha mesmo, mas é assim, quando a gente fala nas funções, né, que o nosso sistema digestório tem, a gente precisa lembrar que esse processo digestório, ele inicia na boca, né? Então, assim, muitas vezes eu comento muito isso com os alunos, né, quando chega nessa parte da gente falar das disfunções alimentares, que é sempre um tabu também. Agora, vocês imaginam, se falar de distúrbios miccionais já é considerado um tabu, a gente já tem uma conversa resumida nas rodas, né? Já não é um assunto assim que as pessoas curtam tanto falar. Vocês imaginam falar de disfunção, de distúrbio anorretal, né? Então, assim, é tido como algo constrangedor, é tido como algo que, né, o pessoal tem até um certo nojo, né? Mas talvez isso advenha muito também da falta do entendimento que a gente tem desse sistema num todo, que é o sistema digestório. Então, eu preciso me lembrar que o meu sistema digestório, ele está aí, ele existe para transformar macromoléculas em micromoléculas, tá? Bom, então vamos dissolver um pouquinho essa informação. Digamos que esse bombom fosse um pedaço de cenoura, até, né, mais saudável a gente raciocinar assim. Então, eu peguei esse pedaço de cenoura, tá? E esse pedaço de cenoura, ele tem nutrientes que são importantíssimos para minha sobrevivência, né? Só que esse pedaço de cenoura, ele não vai chegar na minha corrente sanguínea nesse formatinho. Então, eu preciso que ele seja transformado em pedaços bem pequenininhos. Então, o que eu fiz? Eu transformei essa micromolécula, esse pedação de cenoura, em pedaços pequenininhos para que o meu organismo consiga absorver e para que ele entre na corrente sanguínea e eu consiga ter benefício de todos os nutrientes que ele tem para me oferecer. Bom, então, para isso é que serve esse sistema digestório, porque nós precisamos desses nutrientes e da forma com que nós colocamos o alimento na boca, vai ser muito difícil dele parar na corrente sanguínea. Então, eu preciso me lembrar que a minha digestão vai iniciar na boca. Então, de forma voluntária, tá? Por que de forma voluntária? Porque eu começo com o processo da mastigação, e mastigação é voluntário, você mastiga quantas vezes você quiser, né? Quantas vezes é o número de mastigação ideal? Na verdade, vai depender de uma série de coisas. Vai depender da consistência do alimento, vai depender do tipo do alimento, né? Não justifica você dar 32 mastigadas num pãozinho que com a 15ª mastigada ele já se dissolveu na sua boca. Agora, um pedaço de carne justifica? Você mastigar pra caramba? Justifica. Então, qual é a consistência ideal? Quando que eu percebo assim, esse alimento já tá bom de eu parar de mastigar e engolir? Quando eu consigo obter uma consistência pastosa, tá? Que vai, uma pastinha, né? Que vai acontecer por conta da mastigação mecânica, né? Que são ali os dentes cortando, picando esse alimento, e a mistura das glândulas salivares, né? Que vão ajudar nesse processo. E aí, esse processo inicial a gente chama de mastigação mecânica, porque é o dente mastigando, é o dente quebrando.
Só que na boca também acontece a digestão química, né? Começa a acontecer a digestão química especificamente dos carboidratos. Então, todas as vezes que eu começo a mastigar um carboidrato, o processo de digestão dele já começa, a digestão química dele já começa a acontecer ali. E aí é interessante para a gente perceber o seguinte: bom, como que está a minha dentição? Se eu sei que a mastigação é importante, se eu sei que eu posso engolir um alimento inteiro, né? Mas esse processo digestivo no estômago, ele vai demorar mais, porque esse alimento vai estar grande. Então, até né, ele conseguir transformar-se numa molécula menorzinha, isso vai demorar mais tempo. Então, bom, como é que está a minha dentição? Né? A gente sabe, por exemplo, que alguns idosos têm uma dificuldade muito grande em relação à mastigação, porque já não tem mais a dentição completa. Então, certos alimentos, muitas vezes ele vai dizer que o estômago não está funcionando bem, né? Que ele está se sentindo fastiado, né? Que ele come aquele alimento, fica ali muito tempo, pode ser que isso esteja acontecendo em função de uma mastigação inadequada. Então, entender que a mastigação ela é um processo importante desse contexto digestório é importante para mim, tá? Então, quando eu falo, né, que essa digestão começa na boca, com o processo mecânico dos dentes e químico dos carboidratos, principalmente com a amilase, né, dali, quando eu engulo aquele nosso pedacinho de cenoura, eu engoli a cenoura. A partir daí já é involuntário. A partir daí já não depende mais de mim. A partir daí, contrações involuntárias vão trabalhar, né, ao longo desse tubo, porque isso é um tubo, todas as vezes que a gente está falando, que se chama digestório, a gente está falando de um tubo que começa na boca e termina no ânus, tá? É um tubo só que vai mudando de função, que vai mudando de tipo de movimento, mas é um único tubo. Significa que esse alimento precisa entrar, precisa ser processado e precisa sair. E aí, uma vez que eu engoli, aí eu já não tenho mais a minha voluntariedade, né? Eu não tenho como falar assim para o meu estômago ou para o meu esôfago. Vamos lá. Contrai devagarzinho ou contrai rápido porque eu estou com pressa. Não é assim que acontece. Esse alimento, partindo da boca, vai para o esôfago, onde através de contrações, né? Que a gente está falando de um tubo muscular, então através de contrações, ele vai para o estômago. Lá no estômago, ele vai dar continuidade a esse processo digestivo. Então, veja bem, o nosso organismo ele é tão inteligente, né? Que é assim, quando eu começo a mastigar, o meu estômago já começa a produzir ácido clorídrico, tá? Que é para ajudar nessa digestão. Uai, como assim? Mecanismo, né? Então, sabe uma coisa que é maravilhosa, eu adoro, mas que na verdade, assim, pra gente é algo muito ruim, é o tal do chiclete. Chiclete é um negócio um pouco de satanás, né? Porque é assim que o chiclete vai funcionar. Você mastiga, mastiga, mastiga e você está criando ácido clorídrico lá no teu estômago, porque o teu cérebro está pensando assim, está raciocinando certo, né? Ele pensa assim, bom, se ela está mastigando alguma coisa, é porque vai chegar alguma coisa lá no estômago. Então, quando chegar alguma coisa, eu tenho que ter um elemento para começar a degradar, né, aquele produto que chegar aqui. Só que quando você masca o chiclete, você masca 1, 2, 3, 4 horas, o alimento não chega nunca lá. Não vai chegar nunca, né? Até porque o intuito do chiclete não é esse, né? Não é você engolir.
Então é um pouquinho, assim, não é muito saudável, né? O tal do chiclete, apesar de muito bom. E aí, quando o alimento chega no estômago, né? Aí sim o suco gástrico é produzido para que a proteína, né? As proteínas comecem a ser degradadas. Então, enquanto eu estou mastigando, meu estômago tá produzindo ácido clorídrico. Quando a minha cenoura chegou lá no estômago, digamos que essa cenoura fosse um pedacinho de carne, tá? Aí começa a acontecer a produção de suco gástrico, que é para digerir essa proteína. Bom, e aí é uma curiosidade que as pessoas sempre perguntam também. E quanto tempo essa proteína, quanto tempo esse pedacinho de carne, quanto tempo o alimento, né, de um modo geral, o que eu ingeri, vai demorar para ser processado no estômago? A mesma resposta da mastigação. Vai depender do tipo do alimento, né? Se você ingeriu a nossa cenoura, vai ser rapidinho. Se você ingerir um pedaço de carne, aí esse processo vai demorar um pouquinho mais. Se você ingerir um pedaço de carne com gordura, aí vai demorar, né? Assim, mais ainda. Então, esse processo todo, ele vai depender muito também, dentre outros fatores, do tipo de alimento, né? Então, uma vez que essa digestão continua no estômago, então vão haver ali os movimentos, né? Para que todo esse alimento comece a ser processado também, para que ele se quebre em moléculas pequenininhas, né? Existe essa continuidade, dali vai para o intestino. E aí nos intestinos, né? Vai acontecer também a colaboração do suco pancreático, vai acontecer também a colaboração da bile, que é produzida no fígado e que vai lá pro intestino, né, para auxiliar na degradação desses elementos. Então, lá no intestino, eu tenho a finalização de tudo isso que começou na boca. Tá? De todo esse processo digestório que começou na boca, eu termino lá no intestino, né? Com a adição desses elementos que eu falei para vocês. Quanto tempo vai demorar? Também vai depender do alimento. Veja bem, se eu dou muito esse exemplo em sala de aula para os meninos, para eles captarem um pouquinho melhor. Se você estiver morrendo de fome e eu chegar com meio quilo de pão, tá? Aquele pão quentinho, né? E falar assim: vamos lá, você está com muita fome, você consegue comer meio quilo de pão? Tá, muitos dos meninos vão falar assim, para ontem, né? Consigo até 1 quilo se bobear. E aí ele vai conseguir comer 1 quilo de pão, meio quilo de pão. Você está com muita fome. Se eu falar para você, você consegue comer 1 quilo de picanha? Os meninos vão falar assim, fácil, 1 quilo de picanha desce. E se você tiver com fome, muita fome, e eu separar 1 quilo de gordura e der para você comer 1 quilo de gordura, você come? Muitos vão fazer ânsia de vômito, né? Por que isso? Porque o nosso organismo ele precisa fazer o sistema digestório, ele precisa fazer uma batalha, um esforço absurdo para digerir aquela gordura, né? Para fazer a quebra daquela gordura. Então, a quebra da gordura, ela exige muito do nosso organismo. E aí, a bile, né? Que é produzida pela vesícula biliar, ela vai ser secretada no intuito de fazer a quebra dessa gordura. Sabe quando vocês fritam um bife numa frigideira? Que aí fica aquela, né, aquela beleza, aquela crosta, né, aquela coisa bacana. E aí vocês vão para a pia para lavar, né, aquela frigideira. Tenta pegar a esponja
e passar a esponja só com água. Você vai ver o que vai acontecer ali. O que vai acontecer? Nada, né? Aquele negócio vai ficar super bem lavado, né? Para não dizer o contrário. Então vai ficar extremamente gorduroso, vão continuar aquelas bolhas de gordura ali. Se você pegar um detergente e jogar o detergente ali, você vai ver que aquilo vai começar a dissolver, né? Então é isso que a bile, né, ela vai fazer com a gordura, ela vai quebrar, ela vai desintegrar, né, aquela gordura todinha. Mas você precisa de um trabalho grande. O teu fígado, se você comer muita gordura, ele vai ter que produzir mais bile, né? A vesícula biliar, você vai colocar ela para trabalhar demais ali, né? Porque quanto mais gordura, mais detergente vai ser preciso para poder fazer essa remoção, tá? Então, pronto. Foi tudo o processo digestório, né? Assim, a digestão dos alimentos. Ela vai terminar ali, vai concluir ali, só que não, né? Porque dali ela vai para o intestino grosso. Mas no intestino grosso, essa absorção ela continua, só que de maneira menos intensa. O que vai ser absorvido em maior quantidade no intestino grosso é a água, né? É líquido, né? Para que essas fezes fiquem em boas condições de serem eliminadas. Pronto, gente, resumão do sistema digestório. E aí não tem, vocês vão entender por que que não tem como a gente falar dos distúrbios anorretais sem entender como esse processo acontece. Muitas vezes a gente está com um determinado probleminha, né? Na evacuação, relacionada à evacuação, e a gente não associa como é que foi esse processo digestório, a gente não associa isso aos alimentos. Uma dieta equilibrada, ela é fundamental para que o teu intestino funcione bem. E aí, já que eu já sei como que isso acontece, fisiologicamente como que acontece, eu vou entender um pouquinho os distúrbios anorretais, né? Então, quando a gente fala dos distúrbios anorretais, a gente está falando de distúrbios que vão envolver mais especificamente, né, reto e ânus, tá? E aí a musculatura do assoalho pélvico, ela entra também colaborando ou atrapalhando em todo esse processo. Um dos problemas, um dos distúrbios anorretais que a gente recebe muito em consultório é a incontinência de fezes. Então, a gente falou lá atrás da incontinência de urina, que é aquele paciente que perde urina. Então, aqui nesse caso, a gente está falando do paciente que perde fezes, tá? Então, vocês imaginam, se perder urina é constrangedor e mexe com a qualidade de vida do indivíduo, vocês imaginam a perda de fezes, né? O quanto que é infinitamente mais comprometedor. Bom, perda de fezes, tem isso, tá? Como que isso acontece? Isso pode acontecer por diversos motivos. Isso pode acontecer porque a musculatura do assoalho pélvico, que a gente tanto tem falado aqui, que é um grupo muscular que também auxilia no mecanismo de continência. Pode ser que essa musculatura esteja enfraquecida, pode ser que essa musculatura não esteja funcionando da maneira que tinha que estar. Então, eu vou usar minha caneta de novo, tá? Vamos dizer que aqui seja o tubo, né? Aqui seja reto e ânus. E eu tenho lá os músculos do assoalho pélvico segurando, fechando ali aquela saída. Se esse músculo tá fraquinho, ele não vai conseguir segurar. E as fezes não vão encontrar resistência, tá? Elas vão descer. Vale lembrar que evacuação é igual micção. É voluntário, comando voluntário. Eu preciso decidir quando eu vou ao banheiro evacuar. Eu posso postergar, tá? O nosso sistema ele está pronto para inibir a qualquer momento.
Por que ele está pronto para inibir? Porque, de acordo com o amadurecimento neurológico, nós adquirimos essa capacidade de postergar a evacuação. Tem uma perguntinha aqui. Isso pode acontecer mesmo em quem tem intestino lento? Pode acontecer mesmo em quem tem um intestino lento, tá? Porque o que é um intestino lento? Lembra que a gente falou que a partir do momento que eu engoli aquela cenoura, né? Essa cenoura daqui, aí eu não tenho mais voluntariedade. Então, o movimento, né, aqueles movimentos peristálticos que vão fazer com que essa cenoura passe, né, dali do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado, do intestino delgado para o intestino grosso, daí para ser eliminado, todo esse movimento vai acontecer em função de contrações, tá? Então, o intestino lento seria o intestino de um indivíduo que, por algum motivo, alguma doença neurológica, por exemplo, o sistema entérico, né, que é o sistema enfim, que comanda toda essa parte evacuatória, mais sistema nervoso autônomo, por algum motivo está fazendo com que aquele maquinário funcione devagarzinho. Então, se no normal o movimento é esse, uma pessoa com intestino lento, o movimento seria esse daqui. Então, se existe lentidão em empurrar aquele material, vai ter lentidão também na expulsão dele. Mas a pessoa que tem intestino lento, ela pode vir a ter uma incontinência? Ela pode vir a ter uma incontinência, sim, tá? Porque vai estar mais relacionado eu não gosto de dizer esse nome, força, né? A contração efetiva, tá? Que o esfíncter e que os músculos do assoalho pélvico têm na saída ali desse tubo, do que com a velocidade a velocidade em que o material percorre esse tubo, tá? Então, a incontinência fecal, ela está muito associada a isso. É claro que, por exemplo, se você come um cachorro quente com uma maionese estragada, você pode ter a força que for nessa musculatura, sabe? Aquela diarreia que você arrepia, que você sua gelado, né? Então, assim, você pode ter a força boa que for nos músculos do assoalho pélvico. O que aconteceu ali? Alguma coisa não estava legal e irritou a parede do teu intestino. Irritou a ponto de aumentar aquelas contrações, e uma vez que aquelas contrações elas estão aumentadas, não dá muito tempo para absorver, né? Porque se ela vai rápido demais, o processo de absorção ele também acontece de maneira tão rápida que às vezes não consegue absorver de forma adequada, e aí aquelas fezes vão sair líquidas porque não teve tempo de absorver nem mesmo, né, a parte líquida ali. Então, enfim, a consistência das fezes, ela é um dos fatores também que interferem quando a gente fala na incontinência fecal, tá? Então, fator que interfere na incontinência fecal: consistência das fezes e contração adequada dos músculos do assoalho pélvico, tá? Para poder segurar ali. Bom, como que eu trato incontinência, então? Na verdade, eu não estou aqui para dar receitinha de bolo, estou aqui para te mostrar um problema que pode acontecer, tá? E você perceber que aquele problema aconteceu e procurar ajuda. Você tem que saber a causa, né? Como tudo, você precisa saber o que está acontecendo, qual é a causa daquele problema para você buscar tratamento.
Então, se nesse caso dessa incontinência a causa for uma musculatura que não está funcionando de maneira adequada, que está um pouco fraquinha, um pouco debilitada, então o ajuste, né, dessa musculatura seria interessante. Quem é o profissional? Fisioterapeuta especializado em reabilitação do assoalho pélvico. E aí eu falo de novo, né? Vou falar daqui da cidade porque são os que eu conheço. Então, Brasília tem uma quantidade muito legal já, graças a Deus, de profissionais que podem auxiliar nisso. Bom, eu perco porque as minhas fezes são muito líquidas, né? Já que a consistência interfere. Às vezes você tem uma alimentação que é extremamente laxativa. Então é assim, você já não tem uma musculatura que está tão, né, assim, tão firme quanto precisaria estar. Associado a isso, a pessoa ainda tem uma alimentação extremamente laxativa, né? Que é muito à base de alimentos laxativos mesmo, né? Tipo ameixa, mamão, né? Não é que não seja para comer isso, pelo amor de Deus, tem que comer, mas precisa ter um equilíbrio. E aí é o pessoal da nutrição que vai ajudar. Então, vocês entendem que não tem receitinha de bolo? Eu preciso perceber o que está acontecendo. Uma vez que eu percebo o que está acontecendo, eu procuro um profissional para saber a causa. Uma vez sabendo a causa, eu procuro o profissional adequado para obter o tratamento, tá? Então, incontinência fecal é um dos distúrbios anorretais. E aí eu estou falando só de fezes, mas na verdade existe a incontinência para flatos também, né? O que é a incontinência para flatos? É a incontinência para gases, é a pessoa que não consegue reter os gases. Ela não consegue segurar os gases. Uma coisa é, eu estou com muita vontade e eu quero eliminar, mesmo sabendo que eu estou no elevador, que não é um local socialmente aceito para isso, né? Mas eu quero. Essa é uma coisa. A outra coisa é, eu vou eliminar porque eu não estou conseguindo reter. Eu não estou conseguindo segurar até chegar no banheiro. E muitas vezes a pessoa ela perde, né, gases e nem percebe que perdeu, tá? Aí a gente tem um problema mais sério ainda, que ela tem um probleminha assim, até mesmo na percepção. Ela não consegue perceber que gases saíram ali. Ela não consegue perceber muitas vezes que fezes sólidas saíram ali. Ela não percebe. Ela só vai se dar conta disso quando ela vê a sujidade na roupa ou quando ela sentir um odor característico, tá? Então precisa procurar ajuda sim. Pois é, perdi ela para procurar ajuda, correndo para ontem. Perdi ela para procurar um proctologista, um fisioterapeuta em reabilitação do assoalho pélvico, porque, pelo amor de Deus, né? É muito chato, é muito ruim para o paciente, né? Para a pessoa, é isso. Um outro problema bastante comum é a constipação. E aí, gente, esse é que é o bicho. Porque, assim, muitas vezes o indivíduo ele é constipado e ele não tem a menor ideia de que ele é constipado. Ele acha que o intestino dele está funcionando tranquilamente. É muito comum em consultório a gente receber paciente e perguntar: como que é o funcionamento do seu intestino? Ah, é ótimo, funciona direitinho. Ai, que bom, funciona direitinho. Quantas vezes, quantos dias, né, durante a semana você vai ao banheiro? Aí a pessoa fala assim: às vezes eu fico 5, 6 dias sem ir. Isso não é bom funcionamento, né? O que é ideal? E aí também tudo é muito relativo. Vocês estão vendo, né? Que não existe receitinha de bolo para nada nessa vida, muito menos para o funcionamento do nosso organismo, porque cada indivíduo é um indivíduo, cada organismo é um organismo.
Mas é assim, você se alimenta todos os dias? Você se alimenta todos os dias. Então, aquele processo que nós falamos no início da digestão, ele vai acontecer ao longo de todos os dias, ao longo de todo o dia. Então, se você ingeriu, você precisa eliminar. Então, o ideal, né? E eu gosto sempre de falar que entre o ideal e o possível, às vezes existe um oceano de distância, mas o ideal seria evacuações diárias mesmo, tá? Então, uma pessoa que come normalmente e vai ao banheiro evacuar a cada 6, 7 dias, a cada 5, 6 dias, a cada 4, 5 dias, isso não é legal. Bom, então por que que isso acontece? N motivos, tá? E eu não vou entrar nas causas neurológicas, porque aí nós precisaríamos de um pouquinho mais de tempo, né? Mas existem algumas doenças neurológicas, tipo Parkinson, Alzheimer, dependendo da altura da lesão medular, algumas doenças metabólicas, tipo as tireoidites da vida, tá? Tanto Hashimoto quanto hipotiroidismo, quanto hipertiroidismo, elas podem também regulada nesse bom funcionamento intestinal. Diabetes também, né? Distúrbios metabólicos, de um modo geral, vão contribuir para esse distúrbio. Mas, tirando esses distúrbios neurológicos e esses distúrbios metabólicos mais característicos, eu queria falar das constipações que a gente fabrica, tá? Que são constipações advindas por hábitos, por maus hábitos evacuatórios. Perguntinha. O tipo de fezes é um bom indicativo de como está o funcionamento intestinal? Muito, muito. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que eu era para ter separado, mas eu esqueci. Eu ensino isso, né, no Instagram, eu ia falar isso mais pro final, mas como o Bruno quebrei, já perguntou aqui, já vou mostrar aqui. Essa aqui, gente, é uma escalinha que a gente chama de escala de Bristol, tá? Onde a gente tem, assim, alguns modelos, né, de fezes. Onde, olha só, a gente tem o tipo 1, que são essas fezes, assim, que o pessoal chama de cocô de cabrito, né? A gente tem um nome bonito para essas fezes, a gente tem um nome técnico para elas, que são síbalos, fezes em síbalos, o pessoal da fisioterapia conhece bem. Então, são aquelas fezes endurecidas, ressecadas, separadas, que são fezes que, quando o paciente está constipado, comumente vai ser esse tipo de fezes que ele vai liberar, fezes endurecidas e ressecadas, geralmente acompanhadas de um esforço evacuatório exacerbado, tá? Aqui, fezes do tipo 2, que continuam endurecidas e ressecadas, mas um pouco menos desidratadas a ponto de estarem mais próximas, né, uma das outras. As fezes do tipo 3, que são fezes ainda com um formato parecido, mas elas são mais hidratadas, então elas se unem um pouquinho melhor, elas ficam como se fossem rachaduras, sabe? As fezes do tipo 4, né, que a gente fala que é a consistência de fezes ideal, tá? São aquelas fezes pastosas, macias, que saem sem que a pessoa precise fazer um esforço exacerbado. E também não classifica, a pessoa não tem dificuldade em reter, tá? Aqui, as fezes tipo 5, né, que já são fezes mais fragmentadas um pouco mais aquosas. Aqui o tipo 6, fezes ainda mais separadas, né, ainda mais aquosas mesmo, e aqui as fezes totalmente líquidas. Então, assim, ideal
tipo 4, tá? Vai ser aquela evacuação que você vai sentar, que você vai conseguir evacuar sem colocar os processos, as hemorroidas, né? As veias hemorroidárias para fora, né? Sem fazer esse dano todo, sem sair de lá num cansaço absurdo. Às vezes a gente pega paciente extremamente constipado, a gente vai olhar, essa região de trapézio aqui dele está extremamente endurecida. E aí a gente pergunta, né, como que ele evacua, e aí ele fala que ele coloca uma força absurda, uma força exacerbada aqui nessa região para tentar ter um esvaziamento mais satisfatório. E geralmente quem tem fezes desses tipos não consegue um esvaziamento completo, né? Aí muitas vezes ficam com aquela sensação ao longo do dia de que, né, ainda está dando vontade de evacuar, porque não esvaziou tudo, né? Então, a consistência das fezes ela é muito importante também. Se a consistência das fezes ela auxilia, ela colabora para que eu tenha perca, as fezes endurecidas, elas também vão fazer o contrário. Elas vão facilitar, elas vão fazer com que... Tatá tá querendo entrar aqui, não entra nunca. Vou dar uma surra no Tatá. Vamos ver se ela entra agora. Então, são fezes que também vão interferir no esvaziamento completo, tá? Porque muitas vezes você coloca força, 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 força e não consegue evacuar. Bom, causas dessa constipação, né? Várias. As causas neurológicas, as causas metabólicas, mas aí voltando agora, eu queria falar um pouquinho hoje das causas que a gente mesmo fabrica. Então, o que a gente fabrica? Quando que eu fabrico uma constipação? Eu fabrico uma constipação quando eu faço uma ingestão hídrica inadequada, tá? Então, eu consumo pouco líquido. Cara, vou falar já no banquinho, que é uma maravilha esse banquinho. Mas assim, quando eu tenho uma ingestão baixa de líquido, e quando eu falo de líquido, a gente fala sempre assim, quanto de líquido você consome por dia? Ah, eu consumo 2 litros de líquido. Ah, legal, deixa eu ver seu diário evacuatório aqui, deixa eu ver o que é que você consome nesse líquido. Aí você vai ver e tem lá suco de caju, suco de maçã, refrigerante, você não vê água em momento nenhum. Então a gente pede para o paciente que se ele faz a ingestão de 2 litros de líquido, que pelo menos metade disso seja de água, tá? A água ela é muito importante para poder auxiliar, né, dentre todas as outras coisas do universo, ela é importante para poder auxiliar nesse trajeto, né? Então, líquido, ingestão líquida. Uma outra possível causa dessas fezes, dessa constipação, medicamento, determinados medicamentos. Vocês podem observar que, por exemplo, quando vocês têm que fazer uso de antibiótico, por exemplo, né? Você faça um período com o seu intestino funcionando direitinho, mas naquele período que você está tomando determinado medicamento, parece que o intestino trava, né? Então, é uma das possíveis causas. Uma outra causa é a postergação da evacuação. Então, assim, a vontade vem, vai embora, vem, vai embora, vem, vai embora. E como você não consegue evacuar fora da sua casa, como você não consegue evacuar, se tiver com tempo adequado, aí você vai postergando, sabe? Não, depois, a vontade veio, depois. Quanto mais você demora a evacuar, quanto mais você deixa para depois, você posterga, mais o teu intestino grosso vai absorvendo aquele líquido.
vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, e aí as fezes vão ficar endurecidas e ressecadas. E aí, na hora de eliminar, vai ter dificuldade mesmo, vai ter que fazer aquele esforço exacerbado, né? Vai ter que acontecer tudo aquilo. Uma outra possível causa é a pergunta da Nara, que é em relação ao posicionamento. A gente adquire algumas bengalas ao longo da vida e uma delas é muito em relação à evacuação. Então, assim, eu já ouvi histórias de pacientes que não conseguia evacuar fora do banheiro de casa, né, principalmente para mulher. Homem nem tem tanto esse problema. Mas mulher é assim. Se ela viajar e ficar 15 dias fora de casa, 15 dias o intestino trava. Por N questões, né? Por questões sociais, culturais, né? Enfim. Mas fato é que um dos fatores é o posicionamento. Então, eu já ouvi, né, histórias de que, não, se o banheiro tivesse, o papel higiênico tiver virado a folhinha para o lado de trás, eu não consigo evacuar. Então, se eu tiver no banheiro fora de casa e esse papel tiver para um lado que não é o lado que eu assimilei que ali eu consigo evacuar, eu não consigo. Já ouvi falar assim também, eu não consigo evacuar se eu não estiver fumando, eu preciso fumar um cigarro para poder evacuar. Então, né, são as bengalas, né? Agora eu não tenho visto tanto, graças a Deus, mas até um tempo atrás era chique, né? Ter um porta-revista dentro do banheiro, não era? As pessoas levavam revista, levava a palavra cruzada, hoje leva tablet, né? Leva tablet, leva celular. O ideal é não fazer, o ideal é que você, se você vai evacuar, que você vá para evacuar, que você entenda aquela força que a gente chama de valsalva, né? Que é onde a gente faz o fechamento da glote e faz um movimento, trava a respiração, né? E faz uma força no sentido dali da região do ânus. O ideal é que você esteja inteiro para fazer aquilo ali. Porque as outras coisas começam a dispersar e aí começam a funcionar como bengala mesmo. Se você não tem aquela revista, você não consegue evacuar. Se você não está no banheiro de casa, você não consegue evacuar. Se você não tira a roupa toda, não consegue evacuar. Se você não esvazia completamente o banheiro, você não consegue evacuar. Então, evacuação é fisiológico, gente. Fazer cocô não é feio. Fazer cocô faz parte da sua vida. É igual comer, beber e dormir. É necessidade fisiológica, é fazer xixi, sabe? Não, o ideal é que, né, não prenda. E aí entra a questão danada do posicionamento no vaso sanitário. Então, muitas vezes, vocês imaginam, se para urinar, se na micção sentar-se de forma inadequada já atrapalha, vocês imaginem na evacuação, né? Então, a gente fala sempre daquela banqueta, pega qualquer banquinho, tem um banquinho próprio, bonitinho, que ele encaixa, né, no vaso sanitário. Não faço a menor ideia de valor, né, para vocês. O último que eu comprei custou R$ 100, mas eu não sei dizer hoje se está mais barato, se está mais caro, né? Mas assim, se você puder comprar, é um investimento maravilhoso que você vai fazer, porque ele vai colocar o teu quadril, né, numa posição que favorece a saída dessas fezes, que é a posição de cócoras. Lá atrás, eu acredito que as pessoas não tinham tantos problemas evacuatórios quanto tem hoje. Eu acredito que as pessoas não tinham tanta constipação quanto tem hoje. Por quê? Porque era aquele banheiro turco, né? Aquela coisa de você ficar de cócoras mesmo. E é a melhor posição para evacuar. Então, hoje a gente não consegue, né? Fazer aquele banheiro turco e tal, enfim. Mas a gente consegue, por exemplo, comprar um banquinho desse. Eu não quero comprar um banquinho. Não precisa. Pega qualquer coisa que você tem em casa e coloca. O importante é que seus pés estejam
apoiados, né? Completamente apoiados no chão e o quadril o mais fletido possível para ficar o mais próximo possível dessa posição do cócoras. E porque aí isso facilita muito a questão da eliminação. Então, o que é interessante fazer se eu tenho constipação? Bom, eu posso evacuar todos os dias e ainda assim ser constipado? Pode, tá? Porque veja bem, coisas que eu preciso prestar atenção para saber se eu não sou constipado. Eu preciso verificar a consistência das fezes. Então, se eu evacuo todo dia, mas eu tenho fezes endurecidas e ressecadas, eu posso estar constipado, sim. O esforço que eu faço para evacuar é um esforço evacuatório normal que a gente tem que fazer, afinal de contas, a evacuação não é igual à micção. A micção eu sento, relaxo e consigo urinar. A evacuação não. A evacuação eu preciso fazer uma certa força, tá? Mas é uma certa força, é uma força suficiente para a saída daquele material. Não é aquela força que você fica da cor desse trenzinho, não é aquela força que você perde o ar, vai ver a saturação tá 60 de tanto que fez força. Não é aquela força que te deixa com dor, tá? No trapézio ou com dor ali na região anal, de tanto fazer força para sair. Eu evacuo todos os dias, mas eu preciso de usar uma manobra digital. O que é uma manobra digital? É toda e qualquer manobra que eu faço com as mãos para auxiliar a saída dessas fezes. Então, tem gente que massageia ali, né, ali no final do sacro, faz uma massagenzinha. Algumas precisam, inclusive, colocar uma luvinha, colocar o dedo ali no ânus, ali no reto, para poder tirar as fezes de tão endurecida que elas ficam, né? E ela não consegue, muitas vezes, eliminar naturalmente. Gente, isso é uma condição muito ruim, sabe? A cor das fezes indica alguma coisa pra gente também? Fê, indica sim. É claro que vai variar também de acordo com o que você comeu, né? As fezes, elas são as excretas do que a eliminação do que você ingeriu. Então, assim, dependendo do que se você come beterraba, elas vão sair mais avermelhadas. Mas, por exemplo, se você tem fezes que estão totalmente esbranquiçadas, uma coloração que esteja muito diferente do que é o teu característico, é bom procurar um proctologista, é bom começar a fazer um exame para ver se está tudo ok, né? O teu termômetro é você mesmo. Então, assim, ao longo da vida, como eu fui? E aí, de repente, começa a mudar, né? É bom a gente ficar atento a essas alterações. Existe uma coisa, uma disfunção anorretal também, vou correr agora, que só tem 4 minutos, que é a contração paradoxal do bulbo retal, né? Ops, que nome grande. Anismos. O que é isso? Lembra que a gente falou que os músculos do assoalho pélvico, eles podem tanto ajudar na eliminação das fezes, quanto eles podem atrapalhar, tá? Então, olha só. Tá aqui o reto, tá? Aqui por onde saem as fezes. Esse músculo aqui, que chama bulbo retal, que faz parte do assoalho pélvico, ele faz isso aqui, ó. Você vê que ele tá fechando aqui o reto, tá? Só que ele tá fechando o reto porque eu tô aqui conversando com vocês. Então, a gente precisa, né? Eu preciso que o mecanismo de continência funcione. Pronto, legal. Só que no momento em que eu me sentar para evacuar, o que esse músculo tem que fazer para que as fezes desçam com facilidade? Ele tem que relaxar. Ele tem que relaxar. E aí, por algum motivo que não se sabe qual, o que esse músculo faz em algumas pessoas? Quanto mais força a pessoa faz para evacuar, esse músculo faz assim, ó. Ele aperta, ele contrai. E aí, como é que as fezes vão sair se esse músculo tá... Se tem alguma coisa impedindo, tá? Então, o que a pessoa refere é assim,
Nossa, eu percebo que eu consigo, mas parece que chega em algum lugar ali no finalzinho, tem alguma coisa bloqueando a saída das fezes. E tem mesmo, tá? É um músculo, né? Então precisa trabalhar esse músculo. O que é um músculo funcional? É um músculo que contrai quando tem que contrair, mas que também relaxa quando tem que relaxar, tá? A gente não vive só contraído e nem só relaxado. Então, nós precisamos dar funcionalidade a essa musculatura. Então, essa também pode ser uma das causas da constipação. E uma outra é a alimentação, gente. Não tem para onde correr. Aí é muito engraçado, que às vezes a gente pega o diário evacuatório também da pessoa e ela fala assim: ah, eu não sei por que o intestino funciona assim. Aí você vai lá, o diário evacuatório, onde a gente anota, né? Tudo que a gente come, o que a gente bebe. É legal fazer isso de vez em quando para você ver como que tá o seu consumo, sabe? Aí a pessoa, água, zero, né? Para não dizer que é zero, ela toma um copo de água por dia. A alimentação dela é a base de farinha, a fruta preferida é caju, o suco é de goiaba. Então, assim, junta todos esses fatores, né? Junta tudo isso e aí a constipação ela vai acontecer mesmo. Constipação atrapalha a qualidade de vida, né? Aquele termo, ai, fulano tá enfesado, né? Todo mundo sabe disso, mas é sempre legal a gente falar. Então, assim, fezes, elas precisam existir, precisam ser eliminadas. Então, prestar atenção mesmo no teu dia a dia, é prestar atenção no que você consome, na tua frequência evacuatória, na quantidade de líquido que você consome, né? Enfim, ai, acabou. Obrigada pela colaboração. Qualquer dúvida, pode deixar a perguntinha lá no Instagram, que eu respondo depois, à medida, né, do possível. E beijo. Bom restinho de domingo para todo mundo. Difundam esse conhecimento, porque isso é conhecimento que pode prevenir muita coisa, né? Que a gente às vezes passa e não precisa passar se tiver conhecimento, se souber lidar com o próprio corpo. Tá bom? Obrigada, um beijo grande.